Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, para falar com a igreja, para falar com você que nos assiste, Nós queremos deixar com uma palavra a nossa comunidade Missão Batista de Motas e para tantos quantos vão ouvir esta palavra. Nós realizamos nossos cultos aos domingos pela manhã, de estudo bíblico, estudo da palavra. Estamos estudando as parábolas de Jesus. E como esse tempo é um tempo de reclusão, um tempo de evitar aglomerações, os templos estão fechados, como o nosso. Mas nós estamos aqui, a igreja continua pregando a palavra. E eu quero deixar para você, Mateus no capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. 7. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queridos, esse é o nosso estudo de hoje pela manhã. Queremos deixar aqui para você, o texto fala da parábola do semeador. Jesus está com os seus discípulos e ele dá orientações aqui a nível de semente, a nível de campo, a nível de plantar e a nível de colher. O que nós devemos compreender aqui? Que nós somos chamados para semear a semente. A palavra de Deus é semente a todos os povos. Você deve semear esta palavra. Do seu vizinho até os confins da terra, essa palavra precisa ser semeada, Precisamos compreender aqui a importância de continuar semeando a boa semente. Um dia você recebeu essa boa semente, a palavra de Deus. Você confiou, você acreditou, você entregou a sua vida para Jesus. E agora você se tornou também um semeador, E precisamos continuar semeando a boa semente. Todos precisam da palavra de Deus. Todos precisam da palavra de vida, da boa semente. A pergunta é: quem já plantou a semente? Nós aqui no interior temos talvez uma forma melhor de entender isso. Seja você plantando para seu uso próprio, para seu consumo, ou seja você plantando de forma profissional para ser um distribuidor. Você sabe muito bem e já deve ter tido muitas experiências a nível de semente, experiências com algum tipo de planta, de algum tipo de plantio. E que experiência deve ter sido essa, Como é que você deve fazer na hora da plantação? O que é necessário para ser bem sucedido na sua plantação? E quais são os critérios que se pode usar para que uma semente reproduza em grande quantidade, Como é considerado um bom terreno para plantar? Estamos estudando as parábolas de Jesus. Então Jesus, após o seu batismo e a tentação no deserto, ele inicia um intensivo trabalho na região da Galileia, vindo de todos os lados, ou indo para todos os lados, fazendo bem, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios, Jesus ensinava o povo. Jesus ele foi perseguido, ele foi pressionado pela oposição no seu ministério. E a verdade é a seguinte: Jesus ele enfrentou a perseguição e a oposição diversas vezes, mas ele optou por ensinar o povo, aos seus discípulos, por intermédio de parábolas, de comparação, e só falar às multidões por parábolas. Está registrado em Mateus no capítulo 13, 34. Jesus dizia tudo em parábolas e as multidões ouviam, e ele nada falava sem parábolas. Jesus sofreu rejeição de muitos? Sim, sofreu. Sofreu rejeição dos próprios irmãos, mas não deixou de ver com simpatia as multidões e a se compadecer dela. Mateus 9,36, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus fez? Jesus chamou então os seus discípulos, mostrando a extensão do campo
a ser semeado, né? E também a escassez dos obreiros. E ali ele iniciou um treinamento com os 12. Mostrou o campo e mostrou a escassez dos obreiros. Você que mora aqui na região do interior, você sabe muito bem e entende perfeitamente que posição era essa, né? Você olhar para o campo, mostrar o campo e dizer, tá vendo? O campo é grande, mas os obreiros estão escassos. Então Jesus passa a instruir, Jesus passa a ensinar os discípulos, mostrando em seguida não só as dificuldades que seriam enfrentadas, porque certamente as dificuldades seriam encontradas, mas também as recompensas divinas pelos esforços de cada um, né? O sacrifício feito por cada um em prol desta semeadura. Lá em Mateus 10, 42, ele vai dizer, qualquer que tiver dado um copo d'água em meu nome a um dos pequeninos, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Jesus está falando que serão recompensados aqueles que fazem a semeadura, aqueles que semeiam a boa palavra. Isso não é uma troca, isso é uma coisa que vai acontecer, é um galardão, é uma recompensa que o Senhor dará para aqueles que estão envolvidos com a sua obra. Então, ele mostra essa visão de um semeador, né? A parábola do semeador era a primeira de uma coletânea de várias parábolas que falam sobre os mistérios do reino de Deus, né? Os mistérios do reino de Deus. Então Jesus adota esse Jesus adota esse método prático para ensinar com comparação. Parte de uma coisa conhecida para uma desconhecida, uma forma de ensino. A parábola ela compara, a parábola ela vai ilustrar, ela vai exemplificar, ela vai esclarecer, né? O mestre Jesus sempre repetia, em alguns momentos ele vai estar repetindo, o reino de Deus é semelhante, né? É semelhante, não é igual, para que haja um entendimento. Então ele estava à beira do mar e junto a ele uma multidão, uma grande multidão, e aí eles contemplam aquele terreno, aquela topografia das terras férteis da Galileia, em torno do histórico lago, Mateus 13, de 1 a 2, 1 e 2, como nós acabamos de ler. E o que Jesus fez junto à multidão? Ele observa o trabalho de um semeador, ele começa a observar o trabalho de um semeador em trabalho ativo, né? Semeando nas suas terras. E as terras tinham solos diferentes, tinham problemas, tinham dificuldade, e ali ele mostrava o terreno ideal para a semeadura e o que não era ideal. O que era ideal para uma boa colheita, ele começa a mostrar e comparar. E ele não diz o nome desse semeador, ele fala de um semeador não identificado, né? Que semeava com persistência nos 4 cantos do campo do seu terreno, com persistência, para colher uma melhor safra. O que era certo para o semeador? O que era certo para o semeador é que se não semeasse, não colheria. Isso era o mais certo. Por que não cita o nome desse semeador? Porque o semeador, ele está dizendo que pode ser você, que pode ser eu, somos nós. Então, uma coisa é certa para o semeador, se não semear, não vai colher. Paulo, o apóstolo, entende isso, e lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer, aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Se você semeia pouco, você vai colher pouco, mas se você semear com abundância, você também vai colher em abundância. Então Jesus está ensinando a multidão, né? Jesus está ensinando o seu povo, né? Sobre a questão do tempo e do espaço. E ele mostra, fala sobre a grande necessidade da semeadura do Evangelho. Jesus mesmo iniciou seu ministério na Galileia, uma região também de interior, né? Ali ele construiu o seu ministério, ali ele começou o seu ministério ensinando, pregando, e aí ele recomenda que os seus discípulos façam a mesma coisa, que a igreja do Senhor faça a mesma coisa até que ele volte. Vocês vão e preguem, ensinem o que vocês aprenderam, Mateus 28, 19. Vocês vão por todas as nações, pregam o Evangelho. E aí Jesus explica então a parábola, o porquê dessa parábola. Jesus estava incomodado com tanta gente diferente ao seu redor. Havia muita gente diferente, havia gente que se ajuntava onde ele estava, né? Pessoas que não queriam compromissos
pessoas que não tinham condições de receber a mensagem e nem de anunciar a mensagem. Então ele começa a preparar essas pessoas e abrir o entendimento dessas pessoas para aquilo que elas precisavam fazer. E aí ele explica a parábola aos seus discípulos, dizendo: o campo é o mundo, é a humanidade que necessita da palavra, né? A palavra que teria que ser pregada em tempo e em fora de tempo. Jesus é o semeador, aquele que semeia a palavra, a boa semente do evangelho, a palavra de salvação. Jesus, ele está ali então orientando aos seus discípulos a respeito dessas coisas. As aves que comeram a semente à beira da estrada, elas fazem aqui o papel do diabo, né? Que anda em derredor como leão, que ruge procurando a quem possa devorar, aproveitando às vezes do descuido da fé de uma pessoa e tirando a mensagem do seu coração. Jesus vai explicando passo a passo, pedregulhos e espinhos, representa os empecilhos, né, para o crescimento e para a manutenção da fé evangélica, da fé cristã, que muitas das vezes esses empecilhos aparecem em tempos de provação, que sufocam aqueles que estão caminhando na fé. Marcos, no capítulo 4, 16, 19, vai explicar sobre isso, né? Agora, o que nós precisamos saber? O que o semeador, você é um semeador, precisa saber? Primeiro, a semente é a palavra. A semente é a palavra. Segundo, a semente somos nós, né? Primeiro, a semente é a palavra. O semeador, somos nós. Semente e palavra. Semeador, você. Semeador, eu. Semeador, nós. Solo são os ouvintes. Semente também é a mesma, né? Quando você planta aí na sua lavoura uma semente, um grão de milho, um grão de mostarda, ou enfim, de feijão, de abóbora, são sementes diferentes e você vai colher coisas diferentes. Mas a palavra é uma semente que não pode ser substituída. Esta semente não pode ser substituída. A palavra de Deus. Você tem bons livros, você tem bons comentários, ótimo, excelente. Respaldado na palavra, excelente. Mas a palavra é a semente, a boa semente. Então você precisa produzir. Produzir é semear a semente e observar onde ela vai cair, né? Como diz o solo, os ouvintes, o coração daquele que vai ouvir. Ao semeador, ele compete lançar essa semente em qualquer canto do seu campo, do seu terreno, né? E Jesus disse assim: olha, vocês vão para os 4 cantos do mundo, ou seja, vocês vão para o mundo inteiro e pregue esse evangelho, né? Paulo, sempre exemplo para nós, ele vai dizer assim: eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Então nós vamos plantar essa boa semente. A terra, ela tem naturezas diferentes, e Jesus passa a explicar então sobre esses 4 tipos de solo onde cai a semente lançada pelo semeador. Solos que representam o coração das pessoas, como disse, né? Em que deve ser semeada e pregada esta palavra de Deus. Ele vai falar daquele solo duro à beira do caminho, né? Que representa o coração da pessoa que ouve a mensagem, mas não entende. Solo duro ouve a mensagem, mas não entende, não recebe, é indisposto, coração fechado, que não absorve a mensagem. Então, o diabo, que nunca perdeu e não perde tempo, ele vai aproveitar daquela fé momentânea que a pessoa está ouvindo, né? Momentânea, que está sem base, que está sem raiz, e vai arrebatar essa semente, impedindo que essa semente frutifique, impedindo que essa semente chegue ao coração, a semente da salvação. Aí vem o solo pedregoso, representa o coração da pessoa que ouve e recebe a mensagem de imediato, até com alegria, mas de maneira superficial, e não vai colocar em prática, né, a sua convivência, meditação, oração, e as raízes então não são construídas, não se aprofundam. E aí quando surge o calor da perseguição, da provação, da tribulação,
né? Ele fica escandalizado e ele vai e abandona a fé. Isso é consequência de uma reação só emocional. Quando a palavra chega só à mente, não vai ao coração. Só aquele momento de emoção, essa não vai prevalecer, essa não vai dar frutos. O solo cheio de espinhos representa o coração da pessoa que ouve a mensagem, e naquele primeiro momento até dá a impressão de que vai prosseguir com força, com ânimo, mas vai ser sufocado pelos velhos compromissos, velhos hábitos mundanos que não foram deixados. E aí impede de crescer. Quantas pessoas às vezes vão à igreja, quantas pessoas às vezes ouvem quando você semeia a palavra do Evangelho, se emociona, aquela coisa toda, mas se recusam a deixar as coisas velhas para trás. A Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você vai encontrar esse solo quando você for semear, o solo de espinhos. Aquele que não consegue deixar as coisas velhas para trás, não permite que essa semente da salvação brote. Coisas mundanas precisam ser destruídas, coisas mundanas precisam ser deixadas para trás, para que o coração não fique longe de Deus. Então, alguns momentos, os solos espinhosos vão estar na sua frente. Mas tem a boa terra, o solo fértil, o solo fofo, que é a certeza da colheita, como você conhece o solo onde você planta. Representa o coração bom da pessoa que ouve a mensagem e não só entende o apelo divino, mas atende a ele, se entrega a ele. E esse coração é aberto para Jesus, esse coração retém a mensagem lá no íntimo, esse coração se fortalece e se firma no Senhor. Ao encerrar a parábola, Jesus chama dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, igreja. Ouça, comunidade. Ouça, povo. Ouça, semeador. Você foi chamado para semear. Semeie essa palavra do Evangelho. Semeie a boa palavra de Cristo. Independente do terreno que você vai encontrar, você foi chamado para semear. A semear. O apóstolo Paulo ele aprende com Jesus que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, palavra que fala ao coração, né? A palavra ao coração. O Espírito Santo te capacitará, o Espírito Santo te orientará, mas você foi chamado, aprenda isso neste dia, nesse tempo de estudo, onde estamos estudando as parábolas de Jesus, na nossa companhia da editora cristã, série Vida em Cristo. Nós estamos estudando e estamos passando para o seu coração. Aprenda isso, chamado para semear a boa semente. Pense nisso, reflita nisso e viva o verdadeiro Evangelho sendo um semeador da palavra. Certamente você será recompensado, certamente você colherá muitos frutos. Que Deus te abençoe nesse dia.